Bom, aqui do Forms a gente passou basicamente tudo, agora começa a parte de relatórios. Mas antes de entrar aqui em relatórios, a gente precisa fazer a base de dados para os relatórios, pois aqui vão ter alguns gráficos que se eu não tiver as memórias de cálculo, eu não consigo fazer os gráficos, tá? Então vamos passar aqui rapidamente por relatório. Vou focar nesse item aqui. Vamos abrir um nível. Então vamos começar pelo relatório 1. Deixa eu focar nele novamente. Vamos expandir. Vamos começar aqui pelo que está na célula A1. Vamos focar nele novamente. E vamos expandi-lo. Então agora eu vou aqui vir para a planilha. Relatório, perceba que ele já tem aqui algumas informações. Por exemplo, no A2 aqui já está a informação de histórico. O que ele pede é para colocar a informação aqui em A3, A4, A5, A6, A7, A8. Então vamos colocar aqui no A3, ele fala que é igual data M, onde ele pega a célula de baixo, que é o A4, menos 1 e fecha. E dá para ver que ele se repete isso até a célula A8, até o A7, desculpa. Então até aqui A7. O A8 ele já tem uma outra forma, que é igual a data. Aí ele pega o ano de hoje, o mês de hoje e o dia 1. E aí com isso ele corrige todas as demais fórmulas. O que essa fórmula está fazendo, né? Para que essa operação do relatório aqui? A ideia é que ele pegue sempre o mês atual, o mês vigente, e traga os últimos 5 com base no mês atual. Então, quando mudar isso aqui para maio, ele vai trazer até dezembro, né? Então, ele vai trazer sempre essa informação mais o histórico. Ok? Então, é por isso o dessa fórmula aqui. Então, feito isso, a gente já tem aqui a data da operação, já está lançado. Vamos voltar a uma célula aqui. Agora, vamos fechar ela. E vamos para a próxima. É o B1 ali. Então, no B1, ele tem uma fórmula aqui. Ó. Ele pede para colocar um valor aqui em B2. Vamos ver o que valor é esse. Lembrando que B1 ele fala que a despesa já está lançada ali. Agora em B2 ele tem essa fórmula aqui. Ó. Então o que ele pede para fazer? Ele faz um soma Cs. Um soma Cs então é uma soma condicional, né? Então ele está falando assim, a soma Cs, eu vou abrir aqui para você acompanhando. O intervalo de soma, então ele pede aqui o intervalo de soma, no caso ele está pegando a coluna L do banco de dados. Então vamos lá no L do banco de dados. L do banco de dados e ele pega toda a coluna aqui, ó. Posso clicar direto aqui no L. Ok? Então ele soma C, coluna L. Aí ele fala que ele quer pegar aqui no caso o intervalo de critério e aqui o critério é da coluna BQ. Então vamos lá para a coluna Q. No caso aqui, que é a data da operação. Então Q. E aí ele faz uma condicional. Ele fala assim, ó. Se ele for menor, né? Aí tem um E comercial que é para concatenar, que o A3, no caso o A3 é lá do relatório, né? Então vamos lá na coluna relatório e fala, se for menor do que esse cara aqui, essa última data. E ele fala também que é a coluna BL. Vamos lá de novo no BD. Ele fala da BL agora. Vamos ver o que ele está pegando aqui de BL. Valor novamente. E ele fala que o valor tem que ser menor ou igual a zero. Então ele traz aqui, ó, menor ou igual a zero. Catena com zero aqui. Então ele tem a primeira fórmula aqui, ó. Ele trouxe zero porque a gente não tem nenhum valor lá no banco de dados que não seja do mês de abril. Tá? Então por isso que ele está trazendo zero aqui e aí, naturalmente já espere zero para todas as demais. Então aqui está feita a nossa primeira fórmula. Aí vamos ver se ele pede alguma outra coisa aqui. Em B3 ele tem uma outra fórmula. Vamos ver até inclusive se não é a mesma. Aqui vamos comparar BL e tal, BQ. Não é a mesma. Então vamos digitar aqui, ó. A mesma condição aqui, ó. É igual. Vou voltar aqui, né? Focar nela. É igual. Soma Cs. O intervalo de soma também é o BL. Então vamos lá no BL. Ele também pega BQ aqui como referência, intervalo de critérios no caso.
Aí ele fala que tem que ser, no caso aqui, ó, isso que muda, ó, lá era menor ou igual, aqui ele fala que é exatamente igual a 3. Então aqui, ó, fala que ele tem que ser igual a esse cara aqui. Aqui congelo a coluna. E ele fala que o BL tem que ser também menor ou igual a 0. Por quê? Porque aqui a gente está olhando a coluna de despesa. Por isso que tem que ser menor ou igual a 0, porque a receita vai entrar para o outro lado. Tá? Então ele fala A3 aqui. E aí ele fala de novo se BL. Vamos pegar lá BL. Um novo intervalo de critério. E o critério é... Vou congelar aqui. E o critério é se ele é menor ou igual a 0. Ok. Perceba aqui, ó, que é diferente, ó, os critérios. Aqui, como eu estou pegando histórico, eu falo que é tudo que é menor que essa data. Aqui já é o igual a essa data. Né? No caso, não preciso colocar igual porque ele já está trazendo aqui no critério. Então, vou congelar essa fórmula aqui. Apertei o botão errado, é o F4, eu apertei 4. Vou congelar aqui, já está. Também já está, aqui já está. E vou congelar BQ aqui. Ok. Esse daqui eu consigo arrastar, ó. Eu acho que até isso que ele fala aqui, ó. Então pega B3, tá vendo? E seleciona de B3 a B8. Então pega de B3 e seleciona até a B8 aqui, ó. Ok, e aqui ele já começa a mostrar a informação pra gente, ó. Então já tem aqui um saldo de 21, né? Então tá falando que abril gastou R$21 aí. Depois a gente vê se isso daqui tá certo. Ok, então vamos voltar aqui agora para a coluna C. Deixa eu fechar essa daqui. Vamos voltar aqui para a coluna C. Vou focar nela e vou abrir toda ela. Então na coluna C2, na coluna C na célula 2, na célula C2, ele fala para fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que agora se ele é maior. Então o que eu vou fazer? Para aproveitar a fórmula, eu vou copiar aqui e vou colar aqui do lado. E só vou mudar o menor aqui para maior. No caso é esse aqui, ó. Esse aqui ele passa a ser maior. Por quê? Essa daqui ele continua tendo que ser menor do que esse intervalo, tá? Então esse daqui eu não posso mudar, porque ele está falando que é para pegar o histórico. Então tem que ser menor que, no caso aqui, novembro. Já aqui eu quero trazer valores, que é da coluna BL, maiores do que 0, porque aqui ele já está trazendo menor. Tá? Então aqui do lado eu vou fazer a mesma coisa, a diferença é que eu vou mudar também o sinal. Vou pegar a mesma condição aqui, a diferença aqui que eu vou trazer aqui, ó, por maior. Tá? Vamos só confirmar aqui, ó. Olha lá, vamos pegar a forma aqui, ó. Soma C, BL, tá aqui. Critério BQ, A3 como referência. BL de novo, no caso aqui, ó, maior que 0. Então tá certinho, é isso mesmo. Só vamos arrastar aqui. É o que ele fala que é o próximo passo aqui, ó. Então aqui também a gente já começa a ter todas as despesas, no caso as receitas. Agora vamos voltar para o mapa. Vamos focar aqui na D1. Vamos abrir toda ela. E aqui é só uma soma simples, ó. Ele fala direto para aqui na D2, fazer uma soma, selecionar as duas colunas e ali a gente vai ter o saldo. Então aqui a gente tem um saldo ainda positivo. Por que positivo? Porque o valor está maior do que 0. Né? Então temos nosso primeiro relatório pronto aqui. Agora vamos então para o segundo relatório. Vamos abrir esse relatório aqui. Então vamos começar da célula G1. Ó, na célula G1, ele está falando para a gente fazer aqui também uma soma C. Vamos lá fazer a soma C da G1 aqui, ó. Igual, soma C, soma C, aí. Aqui é o BL, então vou lá na coluna BL. Aí ele fala que tem que ser maior ou igual. Vamos concatenar aqui o maior e o igual. Com uma informação lá do Forms, que no caso aqui é o B27. Então vamos lá no Forms. B27. Cadê B27 aqui? Esse cara aqui, ó. Então aqui a gente começa a definir o intervalo de soma, né? Um período de soma.
Então aqui eu estou falando que se ele for maior do que B7, e aí faz de novo um novo critério. Aqui faltou a coluna, pessoal. Deixa eu colocar aqui, faltou a referência da data, lá no caso é o BDI, ó. Deixa eu colocar esse cara aqui, porque senão ele não vai ter referência de fórmula. Deixa eu refazer a fórmula lá. Vou cortar isso daqui. Aqui eu tenho que colocar o PDI. Andar aqui. Aí. Agora sim. Aí, aqui já tinha colocado. Ok. 27. Agora vamos para o próximo intervalo. É o mesmo BDI ali. Vou fechar aqui para poder selecionar. Travar aqui também. E aí, no caso agora é o form. Exatamente esse cara aqui, só que é o form 28. E ele é menor ou igual. Menor ou igual. Ok. O que mais tem aqui de fórmula? Aí ele fala que tem que ser o BDR. Coluna R, então, do banco de dados. Gravar aqui também. E ele fala para pegar o F. Vamos ver o que é o F lá. No caso aqui, o F3. É esse cara aqui. O F2, desculpa. Ok. Vamos fechar nossa fórmula. Aqui, como não tem nada no F, vamos já fazer esse F aqui até para aparecer os valores. Ó, o F é bem simples, tá? Ele fala que é para fazer F, é um transpor. Então, só vem aqui, ó, igual, transpor. Seleciono esses carinhas aqui. E pronto, fechamos a nossa fórmula. E aí já aparece o valor aqui certinho. Tá? Então, a nossa próxima fórmula é no H3. Aí ele fala para fazer a mesma coisa. Então, eu vou copiar aqui com alguns detalhes. Então, é a mesma informação, só vou editar os detalhes aqui. Ó. Primeiro que não é aqui no F2, é no F3. E agora ele quer saber de receita. Vamos ver se tem mais alguma particularidade. Não, era só essa mesmo. Porque as datas e o período são o mesmo. E a última aqui é de saldo. Então é só uma soma dos dois. No caso é a soma desses dois aqui, ó. Depois vocês vão entender um pouquinho melhor. Ah, é parecido com isso? Sim, é parecido com isso. Não é exatamente igual, porque isso aqui vira um gráfico com uma única informação. Ele traz com base em um intervalo de datas lá, que a gente já viu, lá no Forms. E esse aqui não, ele traz todo o histórico e você não consegue colocar intervalo de data. Tá? Então, com isso, a gente já fecha nosso relatório 2. Agora vamos fazer o relatório 3. Então, deixa eu fechar esse cara aqui. Fecho ele aqui e coloco para o relatório 3. Então, abrimos aqui. O relatório 3, ó, dá para você ver que ele tem algumas dinâmicas. Ali. Tá vendo que ele já tem até uma caixinha aqui, essa caixinha de tabela dinâmica. Então, vamos por partes aqui, ó, do relatório 3. Primeiro, ele tem a dinâmica. Ele fala para inserir uma tabela dinâmica. Vamos abrir todos os outros passos aqui, ó. Aí a gente já vê como é que funciona. Ele fala para mim na célula K1. Então, vou vir aqui em K1. E vou inserir a tabela dinâmica. Então, eu venho aqui, ó, em dados, não é inserir a tabela dinâmica, mas é em dados, tabela dinâmica. Aqui, ó, ele já me traz o intervalo. Então, vou vir aqui copiar esse intervalo, vou colocar aqui e vou colocar aqui numa planilha existente. Qual é a planilha existente? Ou a página existente? No caso aqui é o K1, relatório K1. Então, vou dar aqui, ó, criar. Ah, mas onde você viu isso? Vai estar aqui, ó, no passo a passo, tá? Se você olhar aqui as nossas figurinhas... Você vai ver que tá aqui, ó, do BDAT, aqui no relatório K1, tá vendo? Na página existente, tá? Então tem todo o passo a passo ali de fato. Aí aqui na tabela você tem linhas, colunas, valores e filtros, tá? Então vamos olhar cada um deles aqui, ó. O primeiro em linhas, ele fala para adicionar o campo operação. Então vamos lá em linhas, adicionar o campo operação.
O segundo, ele pede para local da operação. Então, vamos adicionar aqui e local da operação. Perceba aqui na imagem, ó, que ele coloca para repetir, né, os marcadores da linha e não mostrar totais. Então, eu vou vir aqui, não mostrar totais, e aqui vou repetir. E aqui embaixo também ele pede para não mostrar totais. Então, vou tirar esses dois caras. É o que está falando aqui, ó. Tá vendo aqui na frente? Não mostrar totais e repetir. Ok. Em coluna, não tem nada. Então, deixa como está. Em valores, ele fala para adicionar um campo calculado. Como é que eu adiciono um campo calculado? Eu vim aqui em valores, adicionar. E minha última opção é campo calculado. Então, aqui eu vou em campo calculado e ele tem a fórmula aqui, ó. Mas eu vou digitar ela aqui. Ela é igual a ABS, ou seja, eu quero trazer um número absoluto. E usando o campo valor. Então, tem que vir aqui e usar o campo valor. Feito. E eu quero que ele some esse valor, então vou deixar aqui sum. Tá? Pronto. Já está adicionado lá o nosso campo valor. Agora vamos para filtros. Então aqui em filtros ele quer que eu coloque a operação. Vamos colocar a operação. E adicionar data da fatura. Então vou colocar aqui data da fatura. Ok, colocamos dois filtros. Agora vamos ver o que ele pede para fazer em cada um. Então ó, é filtrar por condição e a fórmula é personalizada. Então eu vou vir aqui, ó, adicionar, filtrar por condição. E aqui a fórmula é personalizada. E aqui vamos ver a fórmula que ele está pedindo para fazer. Ó. Ele está falando que nessa fórmula, a operação ela tem que ser igual ao que foi digitado lá no formulário na célula B26. Então a gente vai fazer assim, ó, é igual operação, no caso é operacão, né? É igual ao form, aí digito aqui nossa exclamação, B26. Se você preferir, pode copiar lá que vai dar certo, tá? Então, digitei duas vezes aqui, tá errado. Operacão, igual a 26. Ok, então vamos dar um ok aqui. Aí a gente vai começar a ver, tá vendo? Ele já está trazendo só despesa aqui. Por que ele está trazendo só despesa? Porque é o que está filtrado aqui no formulário. Tá? Depois a gente vai ver que se eu digitar aqui receita, vamos lá no nosso relatório, e tá vendo? Ele traz só a receita. Então, conforme o que eu filtro aqui, ele vai trazer a informação. Vou colocar despesa novamente. E aí, vamos mudar lá e vamos ver no relatório ali. Ok. Então, feito. Agora a gente vai colocar o segundo filtro aqui da tabela dinâmica, lá de data da fatura. Então, a gente vai colocar uma fórmula um pouco mais extensa aqui, ó. Mas não tem problema. Vamos lá. Então, é a mesma coisa, ó. Filtrar por condição. A forma personalizada é... Vamos digitar junto, assim, ó. Igual. Aí a gente tem uma condição E. No caso aqui, ó, é data da fatura maior ou igual o form, ação, B27, ponto e vírgula, data, underline, fatura, menor ou igual o form, exclamação, B28. Aqui, eu não sei se você se lembra, a gente está falando para ele que ele tem que fazer com base no período selecionado. Né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Estou falando assim, ó, essa minha condição para dar certo, ele tem que ser duas coisas, uma e outra. Por isso que é o E aqui. Ó. Uma é que a data da fatura seja maior ou igual ao B27 e que a data da fatura seja menor ou igual ao form do B28. Então a gente está definindo esse intervalo aqui. Ó. Maior ou igual a esse, menor ou igual a esse. Ok? Para que você consiga filtrar por intervalo. Então, ok, já temos nossa formulazinha aqui pronta. Vou formatar aqui rapidinho valores. Ok, está pronto o nosso primeiro relatório. Ok? Então, com isso, a gente fecha também o nosso relatório da tabela dinâmica aqui. Que é o nosso terceiro relatório. Então, vamos para o nosso quarto relatório agora. Vamos abrir tudo que tem no quarto relatório. É outra tabela dinâmica. Então, vamos ver. Essa tabela dinâmica é no O. Então, vamos lá na O1. Você já sabe, lá, dados, tabela dinâmica. Opa! Dados, tabela dinâmica. Aqui ele também tem o mesmo intervalo, ó. Mas se você perceber, quando você clica ali naquela lista de intervalo, ele já traz aqui também algumas sugestões, ó.
Então já está aqui no caso. Ok? E a minha página existente é onde eu quero aqui, que é no O1. Então vou dar um criar. Feito. Aí aqui eu tenho as mesmas condições lá. Ó. Basicamente, exatamente igual. Quer dizer, não é exatamente igual, senão a gente estaria a mesma tabela. A diferença que muda aqui é que a categoria. Ó. Então, como a ideia aqui é aprender, vamos fazer novamente, tá? Então, aqui a gente já tem a nossa lista. Vamos colocar lá, aqui, operação. Na frente, a gente vai colocar agora categoria. Adicionar categoria. Ok, coluna é nada. Em valores é o mesmo ABS de valor. Vou vir aqui, valor. Desculpa. Tira esse cara fora. É valor, campo calculado. Igual ABS. E aqui o campo valor. Ok. Então já temos aqui nossa fórmula somando o campo ABS, valores. E aí, filtros é a mesma condição lá. Então, filtro, vamos vir aqui, adicionar filtro de operação e adicionar filtro de data da fatura. Ok. Aí aqui você também já deve ter aprendido como é que faz. Eu vou copiar a mesma fórmula que está aqui, ó, só para ser mais rápido. Mas é lá em operação. Vem aqui filtrar por condição. Seleciono a fórmula personalizada é. E aqui eu coloco a minha fórmula. Tá? Então a operação é essa condição aqui. Já para data da operação, data da fatura, a gente vai copiar essa outra fórmula, tá? Que é a mesma que a gente digitou anteriormente lá. Okay. Lembra que a gente tem que tirar aqui os subtotais, não mostrar, certo? E aqui fica... e tem que repetir ali também. Faltou, só vou acertar a coluninha aqui. Vou colocar aqui para repetir os rótulos. Ok, então aqui a gente está trazendo para aquele intervalo de datas uma ordem decrescente. Todas as despesas, nesse caso, se eu for lá e colocar receita, ele vai fazer a mesma coisa que a gente viu no anterior e vai trazer todas as receitas. Nesse caso, só tem uma categoria de receita. Ok? Vou manter despesa aqui. Vamos voltar lá para o nosso relatório. Então, com isso, a gente fecha nosso quarto relatório. Agora, vamos para o quinto relatório. O quinto também é uma tabela dinâmica inserida em S1. Então, vamos vir aqui em S1, dados, tabela dinâmica. Aqui nas minhas sugestões é o BT, ok. E minha página existente, nesse caso, é o S1. Ok. Então, aqui, o que ele pede para fazer? Pede para adicionar em linhas subcategoria, mais nada. Em coluna, nada. Em valores, o ABS, de valor. Não, acredito que eu não tenha falado anteriormente, mas aqui o porquê do ABS é porque se você for fazer um gráfico de pizza com valores negativos, ele não funciona, tá? Então aqui você tem que converter esses valores em módulo, né, quando a gente fala em matemática. Então aqui a gente está colocando um ABS, que é número absoluto, e aqui vamos colocar valor, que é o nome do campo, e dá um OK. Aqui a gente já começa a ter os valores aqui, ó, tá vendo? Por subcategoria. Nesse caso aqui, ó, faltou a gente colocar aqui que é decrescente e mostrar totais. Tá? Então vamos só colocar aqui, formatar, OK. Agora falta a gente colocar os filtros, ainda não terminamos, vamos colocar os filtros aqui. Faltou aqui o campo calculado. Aqui nos filtros, falta colocar a operação, data de fatura e categoria. Ó. Então aqui são 3 filtros. Vou colocar aqui operação, categoria e data da fatura. A ordem não importa aqui, tá, pessoal? Vamos fazer cada uma delas. Você já viu lá que é basicamente a mesma coisa, então só vamos aproveitar a fórmula aqui, tá? Mas só para lembrar aqui, ó, você vem aqui em filtrar por condição, no lugar de nenhum você vai em a fórmula personalizada. Nesse caso aqui, eu estou filtrando por operação e eu vou colocar essa fórmula aqui de operação. Ok. Agora a de categoria. Filtrar por condição, minha fórmula é personalizada. E a de categoria eu vou filtrar por essa fórmula aqui. E agora eu vou por data da fatura, por condição. Eu vou onde a fórmula é personalizada e eu copio essa fórmula aqui. E pronto, temos a nossa tabela
aqui também já pronta. Perceba que ela já filtrou 2 categorias aqui, ó, porque provavelmente lá na lista, no Forms, a célula 72 já está com uma categoria pré-definida. O que faltou fazer para as 2 primeiras tabelas dinâmicas aqui, ó, é colocar por decrescente e por campo calculado. Tá? Então, decrescente e campo calculado. Para ele trazer uma lista ordenada. Aqui é a mesma coisa, ó. Faltou colocar por decrescente e por campo calculado 1. Decrescente, campo calculado 1. Ok? Aqui já está, a gente já tinha feito. Ok. Então, com isso, a gente fecha também o nosso 5º relatório aqui da nossa planilha. Nosso sistema. Agora vamos para o 6º relatório. E o último. Deixa eu abrir todo ele aqui. Então, é o mesmo caso, inserir a tabela dinâmica na célula V1. Então, vamos aqui em V1. Dados, tabela dinâmica. Vou pegar aqui o BT. Página existente. V1. Criar. Aqui nesse caso, linhas é a data da operação. Só que perceba que a data que tem MM e 4 vezes o A ali. Então, essa data aqui, ó, data DT, operação MAAA. É aquela data que tem só mês e ano. Aqui em coluna ele pede para adicionar um campo. Então, diferente das outras que não tinha nada, essa tem, que é operação. Ou seja, se é despesa ou receita. Perceba que aqui na imagem ele fala, ó, é decrescente, decrescente. Então, tem que colocar essas informações aqui, tá? Decrescente, decrescente. Depois a gente vai ver pelo que ele é decrescente. No caso aqui da operação, é não mostrar subtotais. Então, vamos tirar essa informação daqui. Essa daqui também, tanto a de data quanto a operação, é não mostrar subtotais. Então, vamos tirar já daqui. Em valores, a gente só vai adicionar a fórmula de valor mesmo. Não vou fazer nenhuma fórmula aqui. A diferença é que eu vou fazer uma soma, tá? Então, se aparecer qualquer outra coisa aqui, tem que ser o sum. Então, coloca aqui. Agora sim eu consigo vir aqui, ó, e manter. Já está aqui. Por que aqui eu não estou fazendo por valor? Porque nesse caso eu quero que mantenha a data de operação. Então, da data mais antiga para mais recente, tá? Então, é por isso que aqui eu não estou mudando nada. E aqui no filtro, eu só quero que coloque aquela questão do intervalo, né? Que intervalo está sendo selecionado lá atrás. Então, eu vou vir aqui em filtro, o data da operação, com mês e ano. Vou lá, filtrar por condição, o valor da fórmula é, e vou copiar essa fórmula aqui. 2 cliques para copiar e aqui para colar. Ok. Então aqui a gente tem a nossa fórmula com a receita. No caso só tem abril, tá vendo? Não tem mais do que uma data aqui. Ok? Então fechamos toda a nossa parte de relatório. Então a gente tinha aqui, ó, só para a gente exibir todos os nossos relatórios. Tínhamos tudo isso daqui para fazer e a gente já fez isso muito rápido. Ok? Então fechamos. Vamos fechar aqui. Vamos voltar